Capítulo 5. Sibila a lira. O vento, leves sons da chuva breve. Gotas de neon pousam como fragmento de estrelas na sua janela. São luzes baldias que caem sobre a casa como beijos. Olhos de Deus que guardam seus sonhos, como quem ouve minhas preces. Brigitte os despertou. Imaginou que algo tivesse ocorrido com o paciente e começou seu dia inquirindo a moça a esse respeito, sem saber que ela se tornara, efetivamente, a nova governanta. Dr. Victor passou mal essa noite? Monique estranhou a pergunta. Transparecia que a empregada não tivera acesso às notícias sobre o Dr. Mauro. Isso a fez pensar um pouco. Seria provável que, se os caseiros soubessem do ocorrido, se sentissem inseguros por estarem trabalhando para um louco e que ela não pudesse lhes garantir seus salários. Eles certamente não confiariam em uma enfermeira tão sem recursos quanto eles. Mesmo tendo o médico lhe deixado uma boa soma em dinheiro, esse argumento não poderia ser usado, pelo menos até que ela o depositasse em um banco para sua segurança. Estava sendo muito conveniente essa ignorância, e Monique pensou em deixar as coisas assim por enquanto. Não acreditava que uma pessoa tão sem notoriedade, como Maurinho, voltasse a ser motivo de notícias, e imaginou que se os mantivesse até tarde em casa, nesse dia, todas as possibilidades de o verem em outra manchete daria lugar às novas notícias que estavam acontecendo em São Paulo naquele momento. Sim, ele não esteve bem por algum tempo. Sentia alguma dor e eu não quis permanecer longe quando a luz acabou, disse a enfermeira precavida. Vá se acostumando. Aqui sempre falta energia quando chove. Os galhos das árvores que caem quebram os fios. Por isso tantos lampiões nessa casa. Vou preparar o café para vocês, disse isso e saiu do quarto. Pedrão a esperava na cozinha ansioso por uma refeição. Monique achou por bem tomar rapidamente um banho. Usaria esse pretexto para poder passar algum tempo longe dos olhos dos dois. Queria se certificar que não estaria aparentando ter passado boa parte da noite chorando. Precisaria estar muito firme na hora em que estivessem frente a frente com aquela gente. Victor já havia despertado. A ruiva então, com um ar muito maternal, lhe fez um carinho com as mãos. Fique bem. Nica precisa fazer algumas coisas, mas logo voltará com seu café. Sorriu de forma triste e foi para o chuveiro. Logo o aroma do café invadia os cômodos da casa. Monique os autorizou a se sentarem à mesa sem ela. Tomou a bandeja e foi para o quarto. Todo o tempo em que se mantivesse distante daqueles dois, lhe seria precioso. Precisava colocar a cabeça em ordem e pensar em uma estratégia que, de maneira alguma, poderia deixar o poeta desamparado. Nesta manhã, embora para Victor o choque da ciência da morte de seu último amigo o tenha abalado bastante, pôde-se perceber que seu olhar, agora, seguia os passos da enfermeira. Ela serviu seu novo cúmplice e tomou uma xícara de café. Devolveu a bandeja à cozinha e saiu para um passeio, sem rumo, para poder refletir. Como o casal estava próximo à frente da casa, ela optou por descer a escada que levava à represa, pelo lado posterior. Em poucos degraus se deu conta que a casa possuía um outro pavimento, sob a varanda. Uma grande lavanderia aberta e um salão envidraçado. Caminhando até lá, mesmo encontrando a porta fechada, pôde pela janela perceber que se tratava de uma espécie de ateliê. Viu cavaletes de pintura, uma prancheta de desenho com lápis coloridos, pincéis, canetas para desenho e outros instrumentos para trabalhos mais técnicos. Também havia um computador e uma mapoteca que amparava várias caixas. Era provável que naquela sala estivessem as informações que precisava sobre seu paciente. Contudo, ela preferiu continuar seu passeio até a praia e só pedir a chave a Brigitte depois que estivesse se sentido segura para responder a qualquer tipo de pergunta. A ruiva tirou seu tênis e caminhou pela areia. Preferiu permanecer nos limites da propriedade. À sua frente, mesmo estando bem distante, um Doberman, o cerveja, brincava com seu dono junto à água. Permaneceu por quase uma hora à sombra de uma grande árvore, olhando os veleiros que cortavam as águas calmas. O garoto loiro retornou à sua casa com seu cão e ela se sentiu pronta para voltar também. Agiria como se nada tivesse acontecido.
Com o tempo, diria que o médico precisou fazer uma viagem de última hora. Tinha dinheiro para manter essa farsa por um bom tempo. Depois ela sabia que Victor era um homem bem de vida, assim que melhorasse obteria mais recursos, e caso isso não ocorresse, ela poderia pedir ajuda a algum advogado e continuaria a cuidar dele como Maurinho esperaria que a moça fizesse. Jurou isso ao amigo morto e a ela mesma, e faria essa mesma promessa a Victor ainda nessa manhã. Quando Monique retornou, fez uma breve visita ao poeta, certificando-se que tudo estava bem. Em seguida, procurou Brigitte e lhe pediu as chaves do quarto de baixo. Brigitte, sabe onde estão as chaves do quarto sob a varanda? O escritório do seu Victor? Perguntou a empregada, só por perguntar. Sim, na gaveta da escrivaninha. E aproveitando a oportunidade, Brigitte emendou. Dona Monique, precisamos fazer supermercado. Muita coisa aqui está acabando. Diga-me o que precisa, e eu irei hoje mesmo. Respondeu de forma esperta. Eles não deveriam circular pela cidade. Poderiam ver as manchetes nos jornais, o que seria desastroso, e durante o trabalho, certamente não assistiriam televisão. Com relação ao rádio, ela se sentia segura, pois as emissoras que tocam música sertaneja não divulgam esse tipo de notícia. A ruiva abriu a porta do ateliê como se todas as suas respostas estivessem ali. Levantou o pano que cobria o quadro sobre o cavalete. Era uma paisagem, uma cena do lago frente à casa. Outros quadros semelhantes estavam espalhados pelo salão. Pensou então em quanto seria especial um homem capaz de pintar e escrever sobre tudo que lhe vem aos olhos e à mente. Que esse fato denotava comumente uma pessoa muito sensível. Talvez essa fosse a razão dele se encontrar nesse estado. Na mapoteca não havia sequer desenhos, apenas dezenas de folhas de todos os tipos de papel ainda nas suas respectivas embalagens. Como se não houvesse tido tempo de usar. Buscou então alguma informação no computador. As pessoas sempre depositam suas vidas nessas máquinas. Mas foi uma tentativa em vão. O micro pedia uma senha que ela não foi capaz de obter. A ruiva também explorou o quarto daquele homem, mas não encontrou nada mais do que algumas contas e seus documentos. Era surpreendente que uma pessoa não deixasse referências a seu respeito, mesmo em sua própria casa. Não havia sequer uma agenda telefônica. O homem deveria usar a do seu computador, ao qual ela não tinha acesso, e naquele tempo ainda não se tinha celulares. Pensou em retornar e vasculhar as dezenas de caixas repletas de livros que estavam no ateliê em busca daqueles que Calabar havia escrito. Talvez por intermédio do seu editor pudesse conseguir algo. Mas essa movimentação chamaria a atenção dos caseiros. A vida de Victor Pen Calabar continuaria, pelo menos por enquanto, se resumindo àquilo que o médico lhe contara. Para ela, ir ao supermercado naquele dia pareceu-lhe uma boa ideia. No seu estratagema bastariam as provisões certas e poderia fazer com que o casal permanecesse na casa até tarde e longe do aparelho de televisão. Bastava-lhe uma só noite e Mauro não seria mais notícia. Ninguém nunca pôde dizer que Monique não era uma mulher esperta. E assim ela procurou imaginar o que poderia segurar um caipira até altas horas conversando. Comprou a lista que Brigitte encomendou, e mais uma garrafa de conhaque, um Jack Daniels, 4 garrafas de vinho, a cachaça mais cara e várias cervejas. Alguma dessas bebidas deveria agradar Pedrão. Também escolheu cuidadosamente as carnes para um churrasco. E não se esqueceu da churrasqueira e nem do carvão. O plano era esse. Agora bastava usar seu charme. O Dr. Mauro me incumbiu de uma missão. Embora não possa estar aqui conosco hoje, ele me instruiu para que fizesse um churrasco em agradecimento ao Pedrão por ter socorrido Victor e a ambos por tudo que estão fazendo. Monique falava colocando sobre a mesa da cozinha as garrafas que havia comprado. Mas não havia necessidade disso, dona Monique. Respondeu Brigitte. Mas eu também estou louca de vontade de comer uma carninha. Vocês não vão me fazer essa desfeita, né? Jogou baixo e continuou no mesmo clima. Olha, Pedrão, eu não sei qual sua bebida favorita,
Então comprei de tudo para que pudesse escolher. Bem, Dona Monique, caipira como eu, gosta de cerveja e cachaça de primeira, como essa que a senhora comprou. Então vai ser hoje mesmo, disse a ruiva. Ah, cheque-mate. Não tendo como recusar, ao fim da tarde a churrasqueira foi armada na varanda. Pedrão parecia muito feliz com a ideia. Brigitte até tentou colocar algo sobre a inconveniência de saírem muito tarde, dada a longa caminhada no escuro, mas Monique lhe perguntou se sabia dirigir, e com sua confirmação, disse-lhes que lhes emprestaria o carro para que descessem até a Rua do Meio. Como Brigitte sabia da importância desse precedente para Pedrão, não teve como não aceitar o convite satisfeita.